Oi, estamos de volta. Depois de um período longo aí de enchentes e tudo mais aqui no Rio Grande do Sul, a gente voltou agora com o nosso podcast. Eu e a Marta, minha linda companheirona aqui de longa data. E hoje a gente tem uma visita muito importante que veio nos visitar aqui em Porto Alegre. E milhares de perguntas de famílias que sempre rondam, né, Marta? E a gente achou importante gravar um podcast porque é mais fácil do que a gente só fazer uma live ou só gravar alguns conteúdos. E então o Colo de Mãe está de volta com o nosso podcast. E hoje a gente recebe aqui o Gustavo, que veio de longe, né, Gustavo? E junto comigo a doutora Marta Rembe, que é minha parceirona lá no Colo. E a gente vai hoje falar sobre canabidiol, um assunto bem gostoso, polêmico, tudo ao mesmo tempo, né? E eu sei que os médicos passam com a cabeça a mil, né, Marta? Porque um monte de pergunta. A gente que acaba acolhendo famílias também, eles me perguntam muita coisa que eu não sei. E eu sempre falo, não sei, vou descobrir. E então a gente queria saber um pouquinho. Conta um pouquinho de ti, Gustavo, de onde que tu é. Bom, primeiro, bom dia, né? Obrigado pelo convite, Beta, Marta, um prazer muito grande estar aqui e falando desse tema, né, que é tão interessante e que incita tanta curiosidade, né, das pessoas. Bom, meu nome é Gustavo Palhares, né? Eu sou um dos fundadores e co-CEO da Easy Labs, né? A Easy Labs é uma indústria farmacêutica, hoje já um grupo farmacêutico especializado no desenvolvimento, na fabricação e na comercialização de produtos e medicamentos à base da cannabis, né? A gente contando um pouquinho, né, da nossa história, a gente iniciou lá em 2018, né? No início eram só eu e o Guilherme, que somos os fundadores, só duas pessoas, e hoje a gente já conta com mais de 170 colaboradores, Nossa. né, com 3 plantas industriais, 2 no Brasil e uma na Colômbia, e dominando, né, o desenvolvimento dos produtos desde a semente até o produto acabado. A gente sempre apostou muito em seguir um modelo de acordo com as exigências da Anvisa, né, que é nosso órgão regulador, e desde o início a gente quis estruturar algo que fosse cumprir as exigências de segurança e de qualidade de um produto e também de eficácia de um medicamento. E sempre pensando em duas pessoas, né? E isso faz parte de toda a construção de tomada de decisões da nossa empresa, que é o paciente e o médico, né? Que a gente sabe que para a gente ter um sucesso no nosso negócio, a gente precisa atender às necessidades dos pacientes. E eu acho que isso passa por duas questões bem específicas. Uma é tentar resolver os problemas dos pacientes em relação aos tratamentos e também tentar lançar soluções acessíveis. Que a gente sabe Ótimo. que esse também é um outro grande problema, né? E existe uma discussão muito grande em relação à indústria farmacêutica tradicional. Eu acho que uma vantagem que a gente tem é que a gente é uma farmacêutica jovem, né, que entende os problemas do mundo e a gente entende também que não adianta a gente colocar preços absurdos, ter lucros absurdos, se a gente não consegue atingir o máximo de número de pessoas possíveis. Então a gente acredita muito na questão do acesso. E também reforçar sempre o papel do médico, porque, né, acho que nós três aqui conhecemos, né, um pouco sobre o assunto e sabe que os tratamentos eles são muito personalizados e que existe um nível de complexidade muito grande em relação aos tratamentos com produtos à base de canabinoides, né? O sistema endocannabinoide é um sistema complexo, né? Muitas vezes ontem eu estava participando de uma aula médica que a gente estava inserido e estava tendo uma discussão até de como os canabinoides afetam outros sistemas do corpo humano. Então existe uma complexidade muito grande. Se a gente não tiver, né, se a gente não reforçar a pessoa do médico também na jornada do paciente, a gente acaba não conseguindo alcançar nosso objetivo, que é ter uma melhora no resultado do quadro daquele paciente. Então, só para, né, concluir um pouco, assim, a gente começou a nossa jornada
a partir do momento que a gente começou a ser inserido no universo da cannabis e tivemos vários exemplos de pessoas que estavam fazendo tratamentos e que deu um estalo assim, na nossa visão. Eu e meu sócio, a gente estava numa busca de propósito, obviamente também de construir um negócio, mas o que mais faltava na nossa vida era ter um propósito de vida. E quando a gente começou a ter alguns exemplos muito claros, teve um que foi o primeiro que marcou bastante, que é uma amiga próxima minha que tinha uma filha com 7 anos de idade, que tinha 15 crises convulsivas por semana e começou a fazer uso do canabidiol, né? Aquela história clássica, e reduziu praticamente a zero as crises convulsivas. Na época eles estavam tentando de tudo, faziam dieta cetogênica e aí, né, a menina fazia dieta, mas a família tinha que fazer a dieta também, porque não podia ficar comendo, tendo uma alimentação normal na frente da filha. Então a gente via o sofrimento na cara de todos da família, né? Então é algo que acontece em conjunto no âmbito familiar. E depois que eles iniciaram o tratamento com o canabidiol e teve uma melhora expressiva na filha, você também via a felicidade estampada na cara de várias pessoas que estão ali naquele círculo. Então, essa foi a primeira coisa que assim, puxou muito a gente nessa parte do propósito e que eu acho que ajudou muito a gente a construir um modelo eficiente, né? Então, hoje a gente comercializa nossos produtos em quase 4.000 pontos de vendas, todos os estados do Brasil. Hoje a gente proporcionalmente, né, a gente a que tem o menor custo na farmácia e a gente tem trabalhado muito com os governos dos estados para poder desenvolver programas de acesso, né? É importante falar isso do custo, porque às vezes as pessoas erroneamente confundem, né, Marta? Isso acontece muito comigo, que recebo as famílias. Porque elas vêm com o custo de um outro concorrente, que começa com uma dose muito baixa, achando que ele é mais barato. Só que eles não calculam quando o valor que vai chegar na dose é adequada, né? Então eu começo com canabidiol, que ali vai me custar 100, 200 reais por mês, mas essa não é a minha dose ainda, né? Aí eu ainda tô na dose baixa. Aí vai escalonando o valor, vai ficando absurdo, né? As pessoas muitas vezes não se dão conta da quantidade de miligramas por ml, né? E na quantidade de volume do frasco. Então, às vezes, a gente tem essa impressão realmente errada de um produto que tem uma concentração muito menor e, obviamente, acaba saindo mais em conta. Mas isso aí a gente tem que acabar explicando para os pacientes. Né? É claro. E aí nem todo médico também faz o cálculo adequado da dosagem, né? A gente estava falando disso antes. Eu sei que a gente hoje tem um problema sério de dosagem de canabidiol, né? Sim. E às vezes alguns médicos que ainda batem na tecla de que não tem estudo científico e que não funciona. E isso, não sei, a gente está te interrompendo, né, Gustavo? Não. Vai lá. Eu que estou falando muito. A Beta é a rainha da interrupção. Eu a vou. dois. A gente vai às duas. É que a gente está lá na frente, né, Martina? Dois assuntos tocando nas questões que o Gustavo colocou, assim, que eu acho que são importantes. Número 1, assim, realmente, eu comecei há muitos anos para escrever canabidiol quando eu trabalhava com epilepsias refratárias. Tá? Porque muita gente pergunta qual é a minha experiência e por que eu sou uma entusiasta do canabidiol. E quando começou, facilitou esse comércio, eu fui uma das grandes, talvez, precursoras da prescrição aqui para crianças autistas, especialmente. Por quê? Porque há 20 anos a gente usa CBD, quando eu trabalhava com epilepsias refratárias, lá no Serviço de Cirurgia da Epilepsia da PUC, e que o André Palmini, que é um cara muito... Vocês conhecem ele para frente, né? A gente importava canabidiol. Levava, às vezes, 6 meses para conseguir. Com milhões de autorizações, liberação disso, liberação daquilo. E fazia muita diferença na vida dessas crianças. E eu vou te dizer uma coisa. Fazia mais diferença do ponto de vista comportamental do que do ponto de vista anticonvulsivo. Tá? Hoje em dia a gente sabe que é liberado para alguns tipos de epilepsias, e essa sim realmente faz diferença, mas a gente acabava usando em muitas epilepsias refratárias. E o que eu via? E eu sempre me liguei muito na parte comportamental das crianças, assim, que é uma área que eu gostava.
que as crianças melhoravam o comportamento ao usar o canabidiol para epilepsias. E a gente sabe que existe um número enorme de crianças com epilepsia que também tem autismo e etc, e questões comportamentais. Então, eu já via isso. Eu nunca me esqueço a primeira família que me chamou e me falou assim, Marta, depois que a gente começou a usar canabidiol, foi a primeira vez que a Camila começou a brincar de boneca. Ela já tinha 11 anos ou 10 anos. Ela nunca tinha se interessado pelas bonecas. Ela tem uma síndrome genética, com autismo e com epilepsia grave. A Camila ainda vive, tá bem. Mas ela nunca tinha se interessado nos brinquedos. A infância dela não tinha a parte lúdica. E depois que ela começou a usar o CBD, ela começou a querer brincar de boneca, trocar roupa de boneca. Então, quando eu entrei mais nessa área de comportamento, trabalhar mais com questões como autismo, TDAH, enfim, eu me lembrei na hora da Camila e falei, não, a gente tem que trazer e ver as mudanças comportamentais. Então, esse era um assunto que eu queria colocar, que a gente já via e vê ainda, tanto é que as famílias, são poucas famílias não relatam melhoras, tá? Isso é um dado importantíssimo. E normalmente os que estão muito inflamados a gente não melhora, né? E tem outra questão da alimentação inadequada. Tem outros fatores relacionados a isso. Então, são pouquíssimas famílias que não relatam melhora com o uso do canabidiol. E a gente sabe que os efeitos colaterais são quase inexistentes. Pelo menos no meu N, hoje em dia, que é enorme de pacientes que usa, eu não tenho ninguém, e eu faço exames de rotina, etc., ninguém com efeitos colaterais maiores. Um pouco de irritabilidade no início do uso, um pouco de agitação no início do uso, e depois isso aí... Então, esse é um ponto que eu queria falar. E o outro ponto que eu queria falar é em relação à dose, que é isso que a Roberta botou e tu colocaste também. O que a gente vê muito no dia a dia, e eu recebo pessoas com prescrições de outros médicos que chegam em mim para organizar a medicação, é que eles estão fazendo uso de uma dose muito baixa. Então, de fato, não adianta a gente querer ver resultado em crianças que usam uma dose muito subdose, né? Então, esse controle de dose fala muito em relação ao resultado que a gente vai ter. O que é uma dose recomendada, assim, que normalmente você nos pacientes inicia? Eu chego... Inicia de início, sim. De início, tá? Eu sempre faço uma titulação muito lenta. Especialmente nos autistas, que a gente sabe que eles têm uma farmacogenética diferente. E que eles têm uma sensibilidade diferente. Como tudo deles é atípico, isso também é. Sensibilidade diferente ao aumento de medicações. Então, eu vou aumentando, assim, 2 gotas por dia, por semana. Começo com 2 na primeira semana, daí na segunda eu vou todos os dias, na segunda eu vou para 4 gotas, 6, 8, 10. E, normalmente, eu chego numa dose do produto isolado, que é o que eu prescrevo na maioria das vezes, de 100 miligramas. Claro que se eu vejo que a criança está tendo ganho com o aumento da dose, eu vou aumentando. A gente tem doses seguras pelos estudos de epilepsia. Vocês sabem mais que eu. A gente tem doses altas que são seguras, sabemos que são seguras. No comportamento, normalmente, a gente não precisa chegar em dose tão alta, né? Mas a média de dose que eu chego é 100 miligramas por dia. Tá? Enfim, num produto de 100 miligramas por ml, por exemplo, seria 1 ml. 1 ml, uma pipeta ali. Uma pipeta é um frasco que daria mais ou menos um frasco por mês, né? Um frasco por mês. E aí, de fato, se for considerar custo, não é um custo alto. Legal. E tem isso, eu vejo muito no consultório, eu sou nutricionista, né? Eu vejo muito no consultório as famílias que chegam e falam assim, não tá, eu tentei canabidiol, não funcionou. Aí eu pergunto, agitou, deu irritabilidade, porque às vezes a dose começa alta, daí ficam irritados, a gente baixa e melhora. Isso. Não sou eu que baixo, são vocês, né? É que eu só digo, fala com o teu médico. Isso. E aí, o que acaba acontecendo? A gente limpa esse intestino. Porque é a mesma coisa que eu tentar alimentar um peixe num aquário sujo, né? Vai ser diferente de um peixe num aquário limpo, né? Então, o que a gente faz? A gente limpa esse intestino, a gente faz todo um tratamento, né? Cuida parasitas, fungos, tudo mais. E aí eu falo, tenta de novo canabidiol. Aí ele funciona. Aí a mãe fala, nossa, agora fez mágica. Então, porque é diferente, né? E isso com a medicação também. Isso com a medicação também dá interação. Né? A gente tem muita interação, né? E tu sabe que, pegando esse gancho, assim, eu tive num evento recentemente de canabidiol. E tinha um oncologista pediátrico nesse evento. E daí todo mundo perguntou, o que tu tá fazendo aqui? Tarará. E o evento era canabidiol e autismo.
E aí ele falou assim, não, vocês sabem que o autismo não é uma condição exclusivamente neurológica. E a gente sabe que não é mesmo, né? Que é imunológica e gastroenterológica junto. É um conjunto de órgãos que estão envolvidos nessa condição. E ele disse, a gente tem que pensar no poder positivo do canabidiol no sistema imunológico. E daí ele nos trouxe vários dados dos pacientes oncológicos que usam o canabidiol como melhora de sistema imunológico com resultados incríveis. E como o autismo está ligado a isso também, então a gente tem que pensar nisso, a gente nem fala para os pacientes, hoje em dia eu falo, né? Mas assim, a gente pensa em sistema nervoso central isoladamente, não, mas tem ganhos no sistema digestivo, tem ganhos no sistema imunológico. E é só a gente pensar onde é que estão os receptores endocannabinoides no corpo, e eles estão espalhados por todo o corpo. Então, não é só sistema nervoso central, né? Sistema músculo-esquelético é usado para dor, enfim. Então, eu acho que esse é um ponto que tem que ser considerado quando se prescreve também. E eu acho bem interessante isso que tu está falando. Eu nem tinha pensado nunca pelo ponto de vista oncológico, apesar da gente usar muito em onco por causa da dor, Da dor, né? Da dor. Mas é para melhora de imunidade. Mas como o canabidiol ele é anti-inflamatório, né? Ele tem um poder grande na questão da inflamação. E é o contrário do remédio, né? Quando a gente vai pro fármaco, o fármaco tu acaba tendo que aumentar muito a quantidade de água dessa pessoa, porque, né, todo remédio que a gente toma, ele dá um baque ali no teu intestino, né? Ele dá uma complicada, seja que tu mexa nas bactérias ali do intestino, seja na questão de desregular ele inteiro. E o canabidiol, ele faz o contrário, né? Ele trata o intestino, então eu acho que ele tem essa questão da melhora. Então, a gente usa muito assim Por junto. isso que quanto mais limpo a gente está, menos inflamado, mais o canabidiol vai ter mostra efeitos, a resposta. né? E assim como as outras medicações. As outras medicações também. Tá vendo como é importante a figura do médico no tratamento, né? E do todo, né? Porque quando as pessoas às vezes me perguntam eu tenho um filho nível 3 de suporte não oralizado, que chegou na Marta, o Mogli, né, Marta? Querido. Coitadinho. Ele chegou muito desregulado. Depois de uma sucessão de médicos com medicações erradas e tudo mais, eu cheguei nela e falei, pelo amor de Deus, me ajuda a acertar a medicação dele. E aí a gente entrou com o canabidiol. E aí nisso entrou o Rodrigo, que tá lá quietinho, ó. E depois eu vou roubar ele pra cá. Ele morre de vergonha, mas eu pego ele. E aí a Marta me apresentou o Rodrigo porque foi bem no momento em que vocês estavam vindo pro Brasil. Né? E a gente vinha conversando, né, Marta? E ela falava, eu acho que o CBD vai dar bem pro Theo, acho que vai ser ótimo. E o meu filho funciona bem com coisas naturais. E toda vez que eu entrava com uma medicação nova, era muito ruim para ele. Assim, o efeito era sempre ruim, era sempre contrário, nunca funcionava do jeito que tinha que ser. E deixava ele mais irritado, mais irritado. E o canabidiol entrou e deu uma felicidade pro Theo, né? Ele virou uma pessoa alegre, feliz, desperta. Na época a gente primeiro importou, né? Porque tinha acabado de sair a autorização da Anvisa de vocês virem, porque eu tinha muito receio de importar e aí não consegui manter, tanto pela questão financeira quanto o trâmite, né? De toda uma importação. Aí na época o Rodrigo me ajudou a fazer toda a importação, a gente trouxe, e aí os meses seguintes, né, Rô, eu já comprei aqui, né, na farmácia. Então me ajudou muito, assim. Eu nunca provei outro canabidiol, só uso de vocês. E indico para muita gente porque eu gosto bastante do produto, né? E assim, eu vejo muita diferença, assim. Ele é uma criança, hoje ele continua um autista nível 3 com bastante suporte, mas ele é uma criança feliz, ele é uma criança que interage, ele é uma criança que brinca, coisas que também ele nunca tinha feito, como a Marta relatou da Camila. Ele não... Parece que saiu um véu da frente dele, assim, tipo, é outra criança. E uma percepção muito aguçada, sabe? E ele já fazia dieta, já era uma criança. Então, tipo assim, e quando me perguntam, foi o canabidiol? Eu falo, não, gente, é um todo, né? São as terapias, são o médico que acerta a medicação, é o canabidiol junto. É a dose. É a dose adequada, é o intestino limpo para receber tudo isso. E ele toma remédio também, não é uma criança só no canabidiol. Mas assim, já tô querendo começar a tirar algumas coisinhas para o ano que vem. Acho que ele já tá numa fase boa. Mas o plano é, a longo prazo, eu conseguir ficar só com o canabidiol, assim, porque eu acho que vai manter ele muito bem. E isso eu tava falando ali com o Gustavo, com o Rodrigo, antes da gente entrar aqui, que o que a gente vê são algumas famílias que as pessoas já estão usando o canabidiol, as crianças já estão usando o canabidiol há um tempo, um ano e pouco, e falam, não sabemos, mas está fazendo diferença e tal. Daí a gente quer tentar tirar, começam a reduzir a dose, e daí entram em desespero e me ligam e dizem, não, precisamos voltar, porque estava muito bem e tal. Então, de fato, assim, eu acho que o mais importante de tudo é que é um produto seguro, do ponto de vista de efeitos colaterais. É um produto natural,
né? E poucos produtos naturais, fora dieta e cuidados, a gente vê tanto resultado em comportamento quanto canabidiol. E hoje em dia é de fácil acesso, né? E mesmo assim, é caro. Tem gente que fala, é muito caro, mas se a gente for considerar preços de outras medicações, ele não é muito caro. Não. Tá? Então é muito equivalente o preço hoje em dia. E é de fácil acesso. Tu vai na farmácia e tu consegue comprar. Isso nos dificultava antes a prescrição do CBD, porque fica esse medo, e se não chegar em tempo, e se a Anvisa não liberar, se a alfândega não liberar, né? Então as famílias ficam inseguras. Então isso a gente não tem mais esse problema, né? E foi um trabalho muito grande para a gente poder conseguir, né, chegar até Sim. aqui. Então, assim, eu fico muito feliz de escutar esse tipo de feedback de resultado, porque para a gente poder Imagino que não chegar, foi fácil. Foram anos que a gente fez toda uma estruturação, né, desde o desenvolvimento genético da planta até todos os processos, né, de extração, de purificação, de padronização do insumo, de formulação desse medicamento, né, que processos de desenvolvimento, de análise, desenvolvimento dos métodos analíticos antes de realizar as análises, e tudo dentro de um padrão de nível de medicamento. Isso. Né? Então isso, no final, a hora que, né, você tem acesso ao produto ali na farmácia, tiveram anos ali de trabalho para garantir que aquele produto é extremamente seguro e que vai ter a eficácia desejada pelo médico e pelo paciente. Então, né, queria reforçar como foi importante esse trabalho e como foi um trabalho... E esse é um cuidado que a gente tem que ter, porque quando fala em canabidiol, né, tem canabidiol e tem canabidiol. Primeiro que tem diferença, depois acho que tu pode nos explicar melhor quais são as diferenças entre eles, né? Mas o que antes de entrar nisso, assim, existem muitas instituições que fabricam os seus canabidióis. E eu recebo pacientes com os canabidióis, assim, que a gente não sabe de onde a gente não sabe o que tem dentro. Então, a gente não pode comparar os efeitos de um CBD, que a gente não sabe a origem, de um outro que, desde a semente da planta, é todo organizado, qualificado. Então, não dá para generalizar o nome, né, e o uso. Tem que saber bem de onde está vindo esse produto para a gente dizer se funciona ou não. Porque, às vezes, a gente vê realmente crianças que desorganizam com produtos que têm muito THC, ou, enfim, que a gente nem sabe o que tem dentro, porque vem dessas ONGs. E eu tenho muito nos grupos, né, isso. Eu tenho grupo com 700 famílias. Então, o que acontece? Eu já tinha acesso aos efeitos do canabidiol quando eu não dava para o Theo. Eu sabia que ele funcionava, eu achava que ele era muito bom e eu queria testar com o Theo. Mas a minha opção era ou importar ou ir para uma associação. Perfeito. E eu falava, cara, como é que eu vou dar para uma criança que é autista, que não consegue me dizer o que está rolando, um canabidiol que eu não sei o que tem nele, né? Eu não sei a segurança, eu não sei o método de extração, não sei nada. E não passou por uma Anvisa para saber se está adequado ou não. Então, eu não queria usar. Mas eu tive vários relatos de crianças melhorando muito e tudo, e era muito barato, né? Em alguns casos é muito barato. Então, tu fica naquilo, assim, eu entendo a família que usa, porque às vezes não tem recurso e tudo mais. Claro. Só que hoje essas mesmas famílias que eu acompanho há muitos anos que usam, elas pagam o mesmo preço do canabidiol de vocês, que está ali na farmácia. Sim. A Marta precisou sair, que ela precisou atender um paciente na urgência, e aí eu roubei o Rodrigo aqui. Fala aí, Rodrigo, quem tu é, que eu volto na pergunta depois. Olá, bom dia. Meu nome é Rodrigo Maisonave. Eu sou um colaborador da Easy Labs, praticamente desde a fundação. Até esse mês está fazendo 5 anos que a gente está na Easy Labs. Acreditei na seriedade, no trabalho do Gustavo e do Guilherme em Minas Gerais. Vi que eles estavam no caminho certo e vesti a camisa. E até hoje a gente está trabalhando, colaborando com as famílias. O retorno das famílias no tratamento do canabidiol tem sido algo muito especial para mim. Como, né, Beata, tu me mostrou várias famílias que são nossos clientes, que a criança voltou a ser criança, né? Isso é coisa que muito bate em mim. Então, muito feliz em estar aqui representando a Easy Labs aqui no Sul. Ele morre de vergonha, mas a gente vai curando ele, né, Gustavo? Tem que treinar.
A gente estava falando sobre a diferença, né, do canabidiol de associação e de coisa. A gente que acaba tendo acesso, por exemplo, a minha avó faleceu há pouco tempo, agora no finalzinho da pandemia, e ela estava naquela fase de muita dor, assim, finzinho mesmo, tá? Um câncer muito avançado. E aí, na época, a família comprou de associação ali um canabidiol. Quem tem acesso aos dois, vê que é um produto totalmente diferente, né? Sim. De cheiro, de sabor, de tudo. E aí, claro, era uma pessoa falecendo, não fazia diferença, né? E ela tomou e foi muito incrível, assim, porque ela não comia mais. E no dia seguinte ela me ligou: quero comer pera. Eu cheguei com um caminhão de pera na casa dela. Então ela voltou a comer, assim, nos últimos meses, a ter uma qualidadezinha de vida boa ali por causa do câncer. Então serviu. Eu acho que é bem válido para aquela família que não tem acesso, mora num lugar que não tem como, às vezes não tem um médico que prescreva, porque essas associações às vezes têm um médico deles, né? Sim. Mas não querendo, né, julgar de forma alguma. Exato. Eu acho que, né, a gente entende muito a tomada de decisão, Sim, né, das totalmente. pessoas e dos pacientes que eventualmente vão por uma via, né, de associação e por uma via de importação direta. E que foi muito importante no período que não tínhamos ainda, né, o canabidiol aqui. O que acaba acontecendo? Mas assim, eu sempre gosto de alertar as famílias. Converse com o seu médico, porque às vezes você tem um canabidiol melhor já na farmácia, com o mesmo valor ou com um valor um pouquinho acima, que vai ter um resultado melhor para essa criança, né? Perfeito. Assim, eu acho que esse é um tema bacana, né, de discutir, porque, e até para todo mundo que está nos assistindo, né, hoje existem 3 vias de acesso do paciente, né? Existe a importação direta, que é uma regulamentação mais antiga. Existem as associações, né, que possuem autorizações judiciais para fazer uma produção, que não são reguladas, né, pela vigilância. E existe o mercado dos produtos registrados na Anvisa e comercializados nas farmácias, né? A importação direta ela foi a primeira regulamentação, né? E teve uma época do tempo que era a única alternativa, né? Então, por isso a gente vê ainda muitos pacientes, muitos médicos fazendo nessa regulamentação. As associações foi um movimento ali em paralelo. Também entendo, né, pessoas que às vezes não tem condição ou não consegue também fazer uma análise para ter um entendimento da quantidade de substância ativa dentro daquele produto e fazer uma conta, né, de quanto custa o miligrama da substância ativa, que eu acho que esse é o determinante de preço. Quanto custa o miligrama de substância ativa de canabidiol dentro do frasco? Quantas miligramas tem no frasco total? Né? Pega o preço, divide por isso, você chega nessa conta. E muitas vezes a gente vê que, né, que o preço da farmácia muitas vezes é até mais barato que algumas associações, mas entendemos pessoas que buscam... Até pelo resultado que vai ter, né? Exato. E a nossa estratégia, né, falando um pouco da gente, foi seguir o que a Anvisa coloca como pré-requisito para se ter um produto registrado e comercializado na farmácia. Sim. Então a gente decidiu seguir o que o que a Anvisa determina como padrão de qualidade e de segurança. Não somos nós que decidimos isso. A Anvisa ela tem regulamentações que falam, para um produto ser seguro e ser de qualidade, vocês têm que fazer isso. A gente decidiu seguir isso. Sim. Então, e obviamente a gente defende isso, porque é o que se determina e é o conceito que foi criado de segurança e de qualidade, e que a gente vê na prática. E que passa uma segurança para a família, né? Sabe que está fazendo uso de um produto adequado, que está dentro de todas as regulamentações e tudo mais. Exato. E eu acho... E como é que é a diferença do THC e Ai, gente, isso quebra minha cabeça. Eu abri uma caixinha de pergunta, 90% é isso. Tem THC, não tem THC, o CBG... Explica aí pra gente, vai. Não, perfeito. Assim, a planta da cannabis, ela possui mais de 200 canabinoides, né, que são os principais ativos que podem ser extraídos ali daquelas plantas, né? O canabidiol, ou CBD, ele é um desses 200 ativos, né? E existem vários outros. Um outro ativo muito conhecido é o THC, o tetrahidrocannabinol, né, que é um outro canabinoide.
Existe também, né, agora está ficando mais conhecido, o CBG, o CBN, cada um com propriedades medicinais Diferentes. específicas e diferentes. Quando a gente fala, né, da categoria canabidiol isolado, por exemplo, a gente está falando de produtos que têm só a molécula do canabidiol. Quando a gente fala dos extratos, a gente está falando de produtos que contêm vários canabinoides. Normalmente, o THC também, né? E por que é importante falar isso? Porque o THC é uma molécula que deve haver um controle maior, né? Tanto em relação à ingestão desse canabinoide, quanto até na parte de importar produção e tudo mais. Isso tudo pelo fato do THC em altas quantidades poder trazer efeitos psicoativos, entre aspas. Então, por isso, um cuidado maior dos extratos que contêm um nível alto, principalmente ali de THC. Mas é sempre interessante ter um pouquinho de THC, nem que seja uma microdose, ou não precisa necessariamente? Depende do quadro. Tá. Depende do tratamento, depende do paciente, né? O THC, ele tem um efeito que, adicionado ao CBD, que é observado, que é um efeito analgésico importante. Então, por isso, por exemplo, os extratos com THC são muito direcionados também para tratamentos de dor. Né? A gente vê estudos com resultados muito interessantes para fibromialgia, por exemplo. A minha mãe usa. Melhora muito. Que bacana. Pois é, a gente muito, vê, né? a gente A vê fibromialgia resultados faz na muito prática resultado. em estudos também. E a gente vê também que o THC ele tem um efeito de aumento de apetite e de controle de náusea. Então, por isso, muitas vezes também os extratos são utilizados durante uma jornada de tratamento oncológico. Ajuda nessa parte gastrointestinal. Exatamente. Todavia, o THC ainda não se sabe os efeitos do THC no desenvolvimento do cérebro de uma criança. Então, existe um controle um pouco maior e uma preocupação maior de ministrar extratos com níveis altos, principalmente de THC, para pacientes infantis. De modo geral, independente de modo se é geral. epilepsia, se é... De modo geral, Tá. exatamente. Mas, normalmente, tem um pouco dessa separação. Existe uma interseção ali de tratamento, né? Por isso, importante, né? A figura do médico para direcionar muito bem. Por isso que é importante treinar o médico, né? Com certeza. Quanto mais o médico conhecer, mais vai ser assertivo Isso. esse tratamento. Exato. Senão não adianta, Exato, né? A informação fica exatamente. muito solta só com vocês. Sim. Mas, assim, concluindo, né? O canabidiol, ele tem um efeito que a gente vê resultados muito importantes nas epilepsias. Ele tem um efeito ansiolítico, ele tem um efeito anti-inflamatório. Tá? O CBD com o THC, a gente vê um efeito ansiolítico também, mas aí é necessário um controle dependendo da questão psiquiátrica, porque o THC tem alguns efeitos colaterais dependendo aqui, mas ele pode potencializar esse efeito ansiolítico. Ele tem um efeito também analgésico importante, e essa questão do aumento de apetite e de controle de náusea. E o CBG? Que eu não sei nem o que é direito. Me perguntaram, eu falo, meu pai. O CBG e o CBN são dois canabinoides que estão sendo mais recentemente estudados. Um tem um efeito muito potente para insônia, então ele dá sono. Sim. Então ele é aplicado para isso. E o outro é um efeito anti-inflamatório muito potente também. É um anti-inflamatório natural muito Que potente. bom. Eu tenho um paciente que tem Tourette. E aí ele precisa tomar um canabidiol específico de uma marca que a mãe traz não sei de onde, por causa exatamente, tem que ser a porcentagem X de THC. Então ela não pode mudar a marca. Então ela tem que e é caríssimo esse que ela manda vir. E ela falou, e não adianta, eu já tentei outros, é aquela porcentagem, a mais não funciona e a menos também não funciona. Então para ele tem que ser aquele.
E isso é interessante porque dá um campo muito amplo para a gente desenvolver novos produtos, né, brincando, de certa forma, com essas concentrações de canabinoides. Sim. E aprofundando nos estudos clínicos, principalmente, para poder entender de forma bem efetiva e específica o efeito da combinação dessas moléculas no corpo humano. Então, hoje a gente já conhece muito sobre CBD, muito sobre THC, mas existe um monte de coisa. uma possibilidade. Eu vi que agora grande. tem uma nova... Esses dias eu recebi a visita de uma empresa no consultório que me trouxe um folder que era um canabidiol para compulsivos, um canabidiol para seletivos, para aumentar a fome, para diminuir a fome. E aí, para mim, aquilo foi tudo muito confuso, assim. Eu falei, que coisa estranha, né? Porque eu não conheço, né? E a representante não soube explicar muito bem o que tinha nele. Só, esse aqui é para comer. Eu fiquei olhando para mas por que para comer? Então, agora eu entendi um pouco mais. Cada canabidioide vai agir em uma área e aí provavelmente foi feito um extrato com mais foco nisso. Isso, exatamente. Tá. Exatamente. Mas funciona, será? Funciona. Gostaria de fazer uma pergunta para o Gustavo a respeito da nossa excelência em tecnologia e qualidade do nosso laboratório, dos investimentos que a EasyLabs fez. A Anvisa fez uma parceria com a EasyLabs para desenvolver pesquisas, produtos. Como é que se deu isso? Como é que está essa questão? Legal. A Anvisa ela lançou um edital para poder escolher algumas empresas para desenvolver um estudo clínico específico para 3 tipos de categoria de medicamentos. E a gente venceu em uma dessas categorias, que é a categoria medicamento fitoterápico, fitocomplexo, com o nosso extrato de cannabis, né, que contém canabidiol e contém THC também. E então a EasyLabs, junto com a Anvisa, vão fazer o desenvolvimento do desenho do nosso próprio estudo clínico. Que legal. Então, o que é interessante aqui é que a gente tem o próprio órgão regulador auxiliando, mentorando o nosso time durante o desenvolvimento dos estudos clínicos voltados para o extrato. Isso porque o extrato ele tem uma complexidade, né? A gente está falando de vários ativos ali em conjunto. Então, existem diversas questões regulatórias e também na prática clínica que demandam esse tipo de parceria. E é muito legal ver que a própria agência reguladora está interessada no desenvolvimento de pesquisa clínica e de ciência no setor. Uhum. Então, acho que esse é o caminho. E acho que o Brasil tem uma oportunidade enorme de ser referência em estudos científicos, em ciência, em tecnologia no setor da cannabis. Sim. Até contextualizando um pouco, a regulamentação dos produtos na farmácia, a Anvisa exige que em 5 anos da obtenção do registro, que as indústrias apresentem seu estudo clínico, comprovando a eficácia para certas patologias. Né? E é uma construção longa desses estudos, são estudos complexos, onde você tem um número alto de pacientes, você tem que fazer ele, né, no modelo duplo cego, randomizado. Então, seguindo os mais altos critérios para a condução de um estudo clínico para que dê uma comprovação robusta da eficácia Sim. daquele produto. E no final das contas, essa exigência ela serve para todas as empresas que têm produtos registrados e comercializados na farmácia. Então, no final das contas, o Brasil vai ser o maior produtor de estudos clínicos do mundo. Sim. E hoje a gente vê muitos estudos ao redor do mundo, mas poucos estudos com muita robustez. Então, acho que a gente tem uma oportunidade... vê um mar de estudos e às vezes vaza, né, uma informação. Saiu um estudo sobre não sei o que, daí tu vai ver um estudo muito pobre, né? Ele não teve um cuidado de ser um estudo controlado, robusto, né, com duplo cego. E aí poucas pessoas entendem de estudo científico, né? Então fica só o anúncio, né? O estudo tal. E aí, às vezes, é um estudo contrário, né? Há todo um trabalho de que está se fazendo com base na ciência adequada, né? Perfeito. E, né, de novo, acho que a gente tem uma oportunidade muito importante aqui.
do Brasil ser referência e, no final das contas, quem vai se beneficiar disso é o paciente. Sim. Porque, né, os estudos, seguir os critérios de segurança e qualidade hoje que são exigidos para a comercialização de farmácia são extremamente importantes para garantir a segurança do paciente, número 1. Sim. Segundo, os estudos clínicos, eles vão trazer e já estão trazendo uma clareza muito grande da aplicação dos produtos. E isso, no final das contas, é um ganha-ganha para todo mundo, porque o que a gente vê muito na prática, né, a gente vê algumas comunicações amplas sendo feitas na mídia que parece que o canabidiol, por exemplo, que ele serve para tudo. E aí algumas pessoas acabam fazendo um tratamento para patologias que o canabidiol não é tão indicado e tem uma quebra de expectativa. E parece que houve ali uma falsa divulgação em relação ao Sim. ativo canabidiol. Então é importantíssimo a gente conhecer cada vez mais, a gente estudar mais os ativos, ter a presença do médico para que a gente consiga ter os tratamentos de forma efetiva. O médico alinhar a expectativa, né, Gustavo? Exato, Alinhar a expectativa isso. com o paciente do Eu tratamento. vejo que o Rodrigo faz um trabalho bom com médicos, né? O Rodrigo está sempre indo no médico, conversando, tudo. E não adianta, eu acho que assim, pela aula que eu tive aqui agora, né? Se o médico não souber prescrever, não adianta nada. Porque eu vou prescrever o canabidiol errado, na dose errada, para o paciente errado, e obviamente não vai ter resultados, ou o resultado vai ser ruim, né? Então é bem delicado isso, assim, a capacitação do prescritor é importantíssimo. Um dos pilares da EasyLabs justamente é esse, capacitar o prescritor, capacitar, né? A educação. Porque é que nem a gente fazer uma suplementação errada. O suplemento é bom, ele tá lá, ele é eficaz, mas se eu não souber compor os suplementos para o teu caso, ele não vai dar certo, né? Eu tive mês passado, foi, né, que eu tive uma reunião com a ministra da Ciência e Tecnologia. Isso, que a gente fez uma reunião lá grande, que agora abriu, né, a gente conseguiu abrir uma área lá dentro do Ministério da Ciência e Tecnologia de estudos para autismo, que era uma briga que tinha, né, porque existem muitos estudos científicos rolando no Brasil, mas na área do TEA não tinha. Então agora a gente vai ter, né, a partir de 2025 vai ter um grupo de pessoas fazendo estudos somente focado em autismo, que e uma verba, né, para isso, que nos ajuda bastante também a evoluir, né, tanto nas terapias quanto medicações, e o canabidiol entra junto. Que bom que vocês estão junto com a Anvisa nesse estudo, acho que vai ser bem promissor, né? Sim, e é importantíssimo que no desenvolvimento do setor, né, que a gente tenha o governo auxiliando as empresas, né? Eu acho que esse exemplo da Anvisa é muito bacana, esse exemplo, né, do Ministério de Tecnologia também, porque a gente também, né, a verba ela é extremamente importante, né? A gente está falando de um setor novo, querendo ou não, os estudos eles têm custos altos, então eu acho que é necessário que todos os entes assim consigam se unir de certa forma e enxergando a mesma direção, que eu acho que pensar no paciente, é pensar em segurança, é pensar em eficácia, é pensar em acesso também, né? Acessibilidade. Eu sei que vocês já conseguiram entrar no SUS de São Paulo, né? Perfeito. E às vezes a gente, né, é muito questionado quando a gente reforça o caminho dos produtos registrados nas farmácias, né? Por pacientes, muitas vezes o médico questiona, mas a importação não é mais barata, as associações não são mais baratas, estão querendo que a gente pague um preço mais caro. Eu acho que primeiro precisa ter um entendimento profundo do custo do produto. O extrato, por exemplo, quando a gente fala de um extrato, né, a gente precisa entender quanto de CBD tem naquele extrato. Às vezes tem um extrato que ele tem 200 miligramas por ml de extrato, mas nesses 200 miligramas você tem 50 miligramas de CBD apenas. Então, o efeito vai ser bem baixo. Né? O efeito vai ser baixo e, às vezes, o custo que você está achando que ele é barato, na verdade, ele está caríssimo. E aí é isso que, às vezes, eu falo com as famílias. Tu tem que ver a dose final, porque tu vai começar a subir para ter o efeito, e aí vai ficar caro. Né? Porque parece eu paguei R$200 no frasco, mas na dose final vai te custar 2.000 por mês. Isso acontece com vários casos
concorrente de vocês. E eu falo, cara, hoje tá 200, mas tu vai chegar em 2, 3 mil. Então, às vezes um frasco de 600, que vai te durar um mês, tá mais barato se tu fizer o cálculo, né? Da Perfeito. forma adequada. Exato. E existe também, né, a via pública. Então, o Brasil tem o maior sistema, um dos maiores sistemas de saúde pública do mundo. E os governos dos estados já entenderam a necessidade, né, de colocar o canabidiol e, eventualmente, até os extratos na lista de distribuição de produtos de forma gratuita ali dentro do seu estado, no âmbito das secretarias de saúde. São Paulo e Sergipe deram passos. Sergipe também deram um passo muito importante. Sergipe foi até primeiro. Foi antes de São Paulo. É que São Paulo foi mais recente, né? Mas São Paulo estruturou o programa de forma mais acelerada e acabou passando na frente de certa forma. E é um programa maior. Mas são 2 exemplos, né, do governo entrando em cena para poder auxiliar junto com o setor privado para que o paciente consiga ter a alternativa de forma gratuita. Então a gente entrou nessa concorrência, foi uma concorrência, a gente conseguiu chegar a um preço extremamente reduzido para o Estado, o que reduziu também, né, o próprio custo da máquina pública, porque antes eles eram obrigados a pagar preço cheio para fornecer para pacientes. Sim, porque tu acaba entrando com a liminar e acaba ganhando igual. Isso, exatamente. E no estado de São Paulo, hoje, 3 tipos de pacientes com 3 tipos de epilepsia conseguem ter acesso aos nossos produtos. Existem conversas de ampliar esse programa para epilepsias de forma geral e, eventualmente, até autismo. Em Sergipe, é epilepsia e autismo, que é super interessante. Então, acho que o autismo é acaba sempre ficando meio de lado, assim. Acho que até pelo volume de diagnósticos que nós temos hoje em dia, né? Esse que é o ponto. E eu vejo que é muito difícil, isso é uma percepção minha, tá? Eu imagino que deve ser muito difícil fazer um estudo científico com um N grande de autistas, né? Porque na área da alimentação isso é muito complicado. Como é que eu pego 100 autistas que comam igual, do mesmo jeito, no mesmo local, no mesmo horário? Eu não consigo fazer esse estudo. É muito difícil, porque 2 irmãos TEA gêmeos não comem igual, não dormem igual, não agem igual. Eles são totalmente diferentes. Então, eu fazer estudos somente focado em autistas é difícil, porque é difícil tu juntar a galera para fazer o estudo. Então, a gente acaba fazendo revisões sistemáticas, né? Tu pega revisões de outros estudos e adequa àquela situação. Mas eu imagino que acho que é aí que bate na tecla dos estudos com TEA, né? Porque a epilepsia é mais fácil, né? Não que seja uma situação tranquila para a família, mas o paciente é mais controlável para fazer um estudo, né? Eu consigo fazer um exame que me mostra quantas crises convulsivas tem. O TEA é muito clínico, é muito eu chegar aqui e te falar que melhorou ou não melhorou. Eu não vou fazer um exame que vai mostrar se ele está bem, se ele não está bem. Não tem, né? Um exame de sangue, um exame de imagem que vai mostrar se ele está nível 1, nível 2, nível 3. É clínico, é muito relato da família, relato dos terapeutas, da escola. Então, fica sempre dúbio, né? Sim, existem esses desafios, existe uma complexidade, né, para esses estudos clínicos, tanto autismo quanto a própria epilepsia, mas sempre que a gente vê uma articulação com vários entes se apoiando, isso facilita bastante. Até ontem, numa aula médica que a gente estava participando, o professor ele estava falando um pouco sobre a história do canabidiol e colocou um pouco da história do Mishulam, que foi, né, um pesquisador de Israel, que foi a primeira pessoa a conseguir isolar o canabidiol e o THC. E ele fez um estudo clínico na década de 70, ele descobriu o efeito ali do canabidiol para cessar as convulsões. E depois ele publicou um artigo em 2006, se não me engano, conseguiu o seguinte título: Por que ninguém mais realizou estudos clínicos com canabidiol? Então, se passaram décadas com pouquíssimos estudos. E o que a gente vê, né, na última década
é um movimento contrário, de realmente aumentar o número de estudos clínicos. Israel mesmo é onde faz bastante estudo de canabidiol, né? Exato, mas isso porque vários entes têm se unido e os governos têm entendido a necessidade de ajudar e de facilitar a realização das pesquisas, da ciência. Então, acho que esse é um ponto fundamental. Sim, eu acabei de voltar de um congresso, né, nos Estados Unidos, e aí bateram muito nessa tecla ali, porque a gente estava ouvindo os palestrantes americanos, que são, sim, né, os melhores nas suas áreas lá. E eles estavam falando justamente sobre essa questão do governo, assim, porque o governo americano ele conseguiu entender que é mais barato investir no autista no início da vida. É mais barato eu adequar esse canabidiol para esse autista e ele ficar bem, e ele produzir, e ele ter uma vida legal. É mais barato eu investir na terapia dessa criança, desse adolescente, e ele ser independente lá na frente. Porque no momento em que eu ignoro, né? Tipo assim, isso não é um problema meu. Essa categoria aqui de pessoas que precisam de ajuda, eu vou passar a mão e fingir que não estou vendo. Eu gero um problema lá na frente, né? Porque são pessoas que não vão estudar, não vão trabalhar, elas vão... Em algum momento essa conta vai chegar para o governo e ela vai ser muito maior, né? Então, eles falaram muito assim, que lá eles conseguiram realmente entender da importância da escola, colocar a terapia dentro da escola, para os pais também poderem produzir. Porque no momento que eu não consigo mandar meu filho para a escola, ou eu não tenho terapias, eu já deixo de ser uma pessoa que produzo para o Estado, né? Eu já não trabalho também. E às vezes a mãe não trabalha, o pai não trabalha, a avó não trabalha. Então, é um problema que a gente tem hoje, né? E que é importante o governo começar a entender que ele precisa intervir lá no início da primeira infância, porque senão... E como o canabidiol ele faz muita diferença, né, na qualidade de vida, ele é gritante a diferença, né? E eu sempre falo para as mães assim, vocês não vão ver o mesmo resultado de uma medicação. Porque a medicação, a gente teve várias perguntas ali sobre, o Venvanse tira fome, o canabidiol também vai tirar, não vai... É que a medicação, tu tem muitos efeitos colaterais nas primeiras semanas, né? Tu começa com uma medicação ali, tarja preta, os primeiros 15, 20 dias é punk, né? Seja criança, seja adulto, tu fica com a boca seca, tu para de comer, ou aumenta a fome, perde o sono, né? Ou dá muito sono, alguma coisa sempre vai alterar, e às vezes tudo junto. Mas, ao mesmo tempo, tu vê rápido o resultado, né? Tu entra com uma medicação, tu vê rápido o resultado, porque é uma química no cérebro, ela vai muito rápido. E o canabidiol, às vezes, ele é mais devagarzinho, né? Às vezes as pessoas falam, eu tô dando há uma semana e ainda não vi muita coisa. Eu falo, espera um pouquinho. Porque, às vezes, a gente está vendo muito também a microdose, né? As pessoas estão mantendo por medo da agitação lá na... eu dei 10 gotas e deu uma irritabilidade, deu baixo. Só que daí fica 5 anos com 2 gotas. Aí tu tá gastando e não tá tendo benefício do produto, né? Não tá resolvendo. Então, eu vejo bastante isso, assim. Eu digo, vai vir o resultado, espera que venha. Daí dá um tempinho e começa a vir, assim. Não é uma coisa que nem medicamento. Eu tomei um antitérmico, em 2 horas eu tô sem febre. Não vai funcionar assim. Ele é mais devagarzinho, até por ser um extrato natural, né? Por mais que tenha todo um cuidado. Como é que é feita a tua extração? Uma vez o Rodrigo me explicou, eu fiquei tão encantada na extração. Achei muito legal, porque tem todo um trabalho, né? Sim. E a pasta é feita não sei onde. O Gustavo pode falar melhor, mas o nosso cultivo fica na Colômbia. A gente faz a secagem da planta e a extração da planta na Colômbia e a gente traz o óleo cru para o Brasil. E esse óleo todo é processado nos laboratórios em Minas Gerais. Mais ou menos isso, né, Gustavo? Exatamente. A gente, como a gente domina todo o processo produtivo, a gente começa com o cultivo, primeiro com a seleção dos fitotipos, né, e de um desenvolvimento genético ali da semente. Depois do cultivo, a gente faz, né, a colheita da flor, a maceração, e faz o processo de extração, né, que é um processo ali onde a gente tem um laboratório que faz, né, com todo o maquinário adequado, que faz a extração dentro de um padrão de exigência. Esse laboratório lá na Colômbia é todo autorizado pela Anvisa, exatamente, regulamentado pela Anvisa, né? Exatamente. A gente tem as certificações de boas práticas de fabricação, né, que é o GMP, a gente tem a certificação Control Union, que é uma certificação internacional. Na parte do cultivo, a gente segue as regras de GACP, que é boas práticas de cultivo, que são todas as exigências para que tenha, na parte do insumo, uma fabricação de um insumo com qualidade farmacêutica.
né? Depois feito esse processo de extração, você chega no que a gente chama de material de partida, que é um óleo bruto. Esse óleo bruto, ele vem para o Brasil, ele vai para a nossa farmoquímica, que é a CEMEIA, onde a gente faz um processo, em linhas gerais, que chama processo de purificação. A gente passa esse material de partida por várias máquinas que vão limpando, de certa forma, esse material de partida, essa massa, e transforma ele num insumo farmacêutico padronizado, onde a gente sabe exatamente o que tem dentro daquele insumo, depois de tirar tudo que não importa para o tratamento, né, que vem ali da planta. E esse processo só a EasyLabs tem no Brasil, né? Sim. Eu já ia perguntar se todos fazem isso ou não, é diferenciado. Esse processo só a EasyLabs tem. Exato. Hoje no Brasil a gente é a única indústria especializada que domina todos os processos. Verticalizada também, né? Exatamente. Especializada e verticalizada, né? E na parte do insumo, essa parte de purificação, também somos só nós que fazemos todas essas etapas de purificação. Quando a gente está falando do canabidiol, a gente chega até a etapa do isolamento da molécula, né, e de cristalização. Então, chega uma massa bruta, vegetal, e ela vira um cristal branco, que é o canabidiol isolado, e que, né, se torna o insumo. Esse insumo depois vai para a farmacêutica, que é a EasyLabs Pharma, onde a gente faz toda a mistura do canabidiol isolado com outros ativos, integrando as moléculas desses ativos dentro de um reator específico. E depois a gente passa pela fase de invase e de aprovação dos lotes no controle de qualidade. Mas tudo isso só acontece depois de um longo processo de desenvolvimento, onde você faz, né, em laboratórios de bancada, os testes das formulações, dos processos, né, inicialmente do insumo, né, depois das formulações, de estabilidade. Existe esse processo da estabilidade que a gente coloca o produto, submete ele a testes por 12 meses de estresse em cima do produto, para garantir que a hora que o produto estiver na prateleira, na gaveta, no armário, não vai estragar. Ele não vai perder quantidade de substância ativa e que não vai ter uma alteração ali que possa, de certa forma, impactar negativamente o paciente. Então, é um teste de qualidade impecável, extremamente importante. Você estressa calor, estressa umidade, estressa luz. Existe a fotoestabilidade, que é um processo que você fica colocando luz no produto para ter certeza que não afeta a quantidade de substância ativa. Então, é isso que, no final das contas, eu acho que tem passado muita segurança para os médicos e para os pacientes, né? A gente tem tentado transmitir isso da melhor forma, né? Levar pessoas para conhecer. Você está super convidada. Uma hora eu vou. Esse ano a gente ia, né? Daí veio uma enchente. Veio uma enchente, parou tudo. A gente foi engolido. Só de barco a gente ia conseguir. Socorro. E até aproveitando que tu está falando disso, uma das perguntas que apareceu para várias mães ali, pais, vários pais perguntaram, achei bem interessante. Normalmente é um monte de mulher que pergunta, né? Foram vários homens, acho que os homens ficam mais preocupados, né? E um pai me perguntou ali, que eu acho que é bem legal a gente falar sobre isso, que se fala muito pouco. Como que guarda o frasco em casa de forma adequada? Eu já quebrei uma vez a pipeta, aquela gente... Eu quebrei o frasco inteiro, né? Lembra? Minha vontade era de lamber o chão com caco de vidro e tudo, porque eu fiquei... A sorte que uma mãe tinha comprado há pouco, o menino não tinha adaptado, eu peguei o dela, comprei dela. Mas eu entrei em pânico, falei, meu Deus do céu. E aí Porque foi bem quando eu importei, né? Eu tava para comprar aqui, daí eu falei, meu Deus do céu. E aí, como que a gente armazena bem em casa, né? Porque como é um óleo, foi isso que aconteceu comigo, tá? O frasco ficou oleoso, deve ter pingado por fora, e na hora que eu peguei, escorregou na minha mão. Então, agora eu enrolo num papelzinho, para não ter perigo de ficar molhado. Como que eu guardo em casa? Tem alguma explicação específica? E em que momento dá no dia? Porque eu vejo que as pessoas, às vezes, dão na hora errada, né? Porque
tudo que é medicamento, suplemento, ele tem o veículo, né? Então, tipo Sim. assim, a gente tem uma tendência a ir no médico e ele mandar tu tomar vitamina D. Aí tu vai lá, toma vitamina D e toma um leite e vai trabalhar, toma um café. Só que a vitamina D, ela precisa de um veículo oleoso para ela poder assimilar no teu corpo. Então, se tu não tomar, então normalmente eu associo com ômega 3. Ah, tu vai dar ômega para criança, já dá vitamina D. Então, só que às vezes tu vai no médico e eles não te explicam, assim como o ferro. Se eu tomar algo de cálcio logo depois, eu já perco a biodisponibilidade do ferro. Então, o que a mãe faz? Dá as gotinhas de ferro e vai amamentar. Já se foi o ferro. Aí vai lá, faz exame de sangue, nunca está subindo esse ferro. Mas é porque tem, né, toda uma questão da gente explicar a forma de dar essa medicação ou suplementar. E eu sei que o canabidiol também tem uma forma correta de tomar, né? Dá a dica aí. Perfeito. Eu acho que, primeiro, sobre o armazenamento, né, a especificação é que esteja em temperatura ambiente, então fora do sol, num ambiente onde não tem um calor excessivo. Não precisa necessariamente colocar na geladeira, mas se tiver ali num ambiente onde não tem uma incidência solar muito grande, que pode aumentar a temperatura. Acho que isso é o mais recomendado. Se não me engano, a especificação é de 15 a 25. 15 a 25 graus. Que é o, no que nosso é o ideal. verão, a gente vai ter que botar na geladeira. Tem batido uns 40 graus às vezes aqui. E no inverno tem que tomar cuidado para não congelar, né? Fazer uma cobertinha. Planeta extremo aqui no Rio Grande do Sul. Em relação à melhor forma de garantir uma biodisponibilidade, existem algumas vertentes médicas que dão algumas dicas um pouco diferentes. Ontem a gente estava, né, na aula do Dr. José Alexandre Kripa, que é um psiquiatra bem conhecido, um pesquisador, e ele fala muito de ingerir com alimentos. Então, provavelmente por lá via ter alguma gordura. Isso, exatamente. Tá. Então, mas eu deixo essa parte para quando a doutora Marta voltar. Eu acho que depende do que a criança consome também no café da manhã, né? Porque a grande tendência é ir para carboidrato e lácteo, né? Então, às vezes não vai ter a mesma biodisponibilidade, né? Então eu sempre digo, dá junto com o ômega. Na dúvida, vai com o ômega, bota os oleosos junto e foi, né? Porque aí é uma via metabólica melhor, né? Faz total sentido. Senão a gente faz um xixi caro. Vai tudo embora. Ai, gente, foi ótimo. Vocês querem tirar mais alguma dúvida? Eu queria que o Rodrigo contasse algum relato dele. O Rodrigo vem com... Ele me liga e chora sobre as mães. Ele é maravilhoso, muito né? bacana, porque o Rodrigo tá com a gente, é um parceiro, né, desde o início e uma pessoa que está muito próximo, né, aos médicos, né, às próprias famílias e traz muito esse relato, e a gente conversa com o Rodrigo até hoje, né, vê o brilho nos olhos, então... A gente tem vários casos em comum, né, Rodrigo? Com certeza, foi transformador toda essa jornada junto com a da Easy Labs, né? Primeiro eu tinha um contato maior quando era questão da importação, que eu fazia individual para as famílias, eu tinha um contato maior com as famílias, que foi uma vivência que me fez eu crescer muito. Hoje eu tenho menos contato com as famílias, mas ainda recebo o retorno dos benefícios. Então, com certeza, tem sido um trabalho que me alimenta muito minha alma, e muito feliz sempre com a Easy Labs, agradecendo sempre o Gustavo por todo o apoio, né, que tem me dado, e a gente está desenvolvendo esse trabalho aqui no Sul. Já estamos com muitos médicos parceiros que entenderam nossa empresa, nosso trabalho. Então, com certeza, o Gustavo também, a gente vai ter um portfólio novo de produtos em breve, e a gente pode aumentar esse leque de tratamentos também na Easy Labs. Sim, eu vejo muitas perguntas sobre a ansiedade, né? Porque até agora no congresso, a grande maioria das terapias ali que falaram, que a gente teve especialista em casos mais severos, né, de autoagressão, uma especialista falando só sobre autismo em mulheres, né? Então, e em todos a gente cai no assunto da ansiedade.
A ansiedade é onde o bicho pega, né? E aí com a gente também, assim, né? Agora a gente passou por um período estressor aqui. Estamos tranquilinhos. A gente tava tudo meio louco. Então, eu sei que vocês têm um produto novo saindo, né? Aquele que tu me falou. A gente tem umas concentrações novas para sair no próximo ano. Não vou dar muito spoiler, né? Não posso. Vai ter alguma Senão depois a ansiedade? gente volta pra Não, porque eu Belo quero Horizonte, tomar. Vamos tomar a bronca de todo mundo Mas lá. qual que seria o mais indicado para a pessoa que ela não é autista, mas ela tem um quadro de ansiedade muito aguçado? Ou mesmo um autista nível 1, que é a ansiedade que pega ali? Seria o isolado? Perfeito, o isolado. Isolado, com certeza. Tá. Eu acho que existem alguns quadros, dependendo do que a ansiedade causa também, né? Porque a ansiedade ela é um sintoma, uma patologia ampla e que desencadeia vários outros problemas. Dependendo, pode fazer sentido atrelar com o extrato. Mas existem algumas restrições, principalmente em quadros psiquiátricos, que poderiam desengatilhar algum tipo de surto psicótico. Então, Sim, se a pessoa tem no caso do THC. Isso, exatamente. Então, se a pessoa tem algum histórico nesse sentido, não seria indicado entrar com esse tipo de tratamento. Mas o canabidiol isolado é onde tem mais estudos em relação a isso. Mas a gente sabe que o THC ele pode potencializar esse efeito ansiolítico, inclusive auxiliando ali na insônia. Então, é algo que pode fazer sentido, talvez o início com canabidiol isolado, que é algo mais seguro, entender como que tem a resposta desse tratamento, e depois, se não tiver uma resposta adequada, talvez fazer um teste com o canabidiol atrelado ao THC, né? E sempre com muito controle. Com muito controle, com a participação médica. Os primeiros relatos que eu tive com nossos clientes, pacientes, né, com certeza foi na melhoria do sono, né? Com sono de qualidade, não é um indutor do sono, então é um ansiolítico que realmente a melhora do sono era a primeira questão que eles vinham falar comigo, da questão do sono. E não é um remédio para dormir, né? Porque eu vejo muito indutor, assim, ó, eu atendo muito autista adulto no consultório. Tem bastante autista adulto com um problema de sono. E tomando muita medicação para dormir e com um sono ruim. E às vezes dormem, mas no outro dia tá sempre cansado. Aí dorme e no outro dia tem irritabilidade. E aí a gente vai ver assim, não produz melatonina, né? Então, e a melatonina e o cortisol, eles estão juntos, né? Então, quando a melatonina sobe, o cortisol desce. Quando o cortisol sobe, a melatonina desce. Então, se eu não produzo melatonina, porque o meu sono ele está induzido por medicação, mas não necessariamente eu estou produzindo, né? Então, eu estou dormindo, mas eu não estou descansando. Então, eu estou dopado, né? E aí, eu estou sedado ali, não estou dormindo direito. E aí, quando a gente entra com uma dose mínima de melatonina, e aí, normalmente, eles trocam para canabidiol em vez da medicação, o negócio vai. Então, a irritabilidade diminui muito no outro dia, porque aí eu consigo subir a melatonina e descer o cortisol, né? E no outro dia, o cortisol sobe de forma saudável. Porque senão eu passo a noite com o cortisol alto, e aí eu tô sempre estressado. Perfeito. Eu não descanso. E aí, elas voltam a dormir muito bem. A grande maioria dos meus pacientes adultos tiraram a medicação de dormir, a gente conseguiu ir aos pouquinhos, aí falando com os seus médicos, né? Tento canabidiol, eu tento a melatonina, e a gente vai colocando outras coisas com essa melatonina, triptofano, magnésio, zinco. E aí a pessoa dá um boom, assim. E elas falam, nossa, eu tô super bem. E a ansiedade diminui. Que bacana. Mas é cálculo. Exatamente. E é bem legal, assim, porque às vezes a pessoa, não, dorme a noite toda. Quando eu começo a conversar com os pais na anamnese, não, ele dorme a noite toda. Tá, mas ele toma medicação para dormir? Toma. Mas, peraí, é outro sono, né? É diferente. Às vezes é melhor dormir menos bem do que dormir muito sedado, né? Muito porque legal. A diferença é outra, né? Agora a gente que está tomando uma aula. É porque os nossos neurotransmissores, eles são feitos no intestino, apesar de todo mundo achar que é no cérebro, não. E aí não adianta, daí tu não produz dopamina, nem serotonina, nada. Né? Então, aí a pessoa tá triste, come muito doce, ou come muito industrializado, e aí vira uma bola de neve. Fico ansioso, perfeito. Como errado. E aí eu vou me inflamando cada vez mais. Perfeito. Não existem alimentos inflamatórios, assim, um quadro inflamatório. Né? Mas é importante isso. Adorei conhecer
Gustavo. Obrigado Rodrigo, pelo a gente já tá há convite. 4 anos junto, né, Parceiro. Rodrigo? A gente já tá de aniversário quase. parceiro. Eu tô quase junto com a Easy Labs ali, vocês começaram, eu vim junto. O Theo tá super bem, graças a Deus, ele tá bem bom. feliz, assim. Agora, nosso plano pro ano que vem é começar a tirar a medicação, né? E vamos ver como é que fica. A Beta é Acho que vai ficar- embaixadora da nossa empresa aqui. Ai, eu sou uma mãe um que eu cartão de indico, visitas, eu indico é. que eu funciona com meu filho. Então, assim, às vezes a pessoa vai me perguntar de uma medicação que não é a que ele toma. Daí eu falo, olha, eu até conheço pela minha prática de consultório, mas lá em casa não tenho experiência para dar, né? Então, eu normalmente indico aquilo que eu uso, né? Então, eu indico a clínica que meu filho tá, eu indico a medicação que ele tá, eu indico a Marta, que é minha médica, né? E eu indico o Easy Labs, porque é o canabidiol do Theo, né? E a gente sabe que tem, né? A gente sempre cuida para não fazer propaganda, porque não deve fazer propaganda, mas... Lógico. E tem uma coisa que... Agora, lá nos Estados Unidos, eu estava falando com uma mãe, que ela é uma mãe muito experiente, uma mãe que está nos meus grupos há muitos anos, ela é muito minha amiga, a Dani, e ela agora vai começar a fazer coaching para famílias, assim, que precisam de algum acesso, e ela tem uma menina de 10 anos, igual o Theo. Daí ela disse, eu tinha muita vergonha de trabalhar com isso. Eu falei, Dani, mas se tu não faz, alguém que não tem conhecimento faz. E às vezes vai ensinar errado para a pessoa, né? Então, se eu não vir aqui falar de vocês que é o canabidiol do Theo, de quem que eu vou falar? Porque é o que eu conheço, né? Não tem como. Então, às vezes a gente fica com receio de falar em marca, de falar isso e aquilo, mas eu sempre falei, né? Tanto nos meus stories, quando a pessoa pergunta qual é o canabidiol que o Theo toma, eu falo a marca e tá tudo bem. E esse programa não é pago, não é nada disso, gente. Não é uma publi, né? Mas eu gosto de indicar aquilo que está funcionando, porque eu tenho muitas famílias com pouco acesso, sabe? Acesso à informação, acesso a bons médicos, acesso à terapia. E é um compromisso que a gente tem quando a gente consegue ter, né? Um pouquinho de conhecimento, a gente tem que passar, né? Sim. Adiante, porque... E esse podcast foi criado para isso, né? Pensando nessas famílias do interior do Brasil inteiro, que não têm acesso a bons médicos. Então, assim, eu sempre trouxe médicos para vir falar, especialistas até advogados vieram, para a pessoa conhecer um pouquinho seus direitos, né? E o que ela pode fazer de melhor para os seus filhos. E Legal. o canabidiol era uma das vertentes que ficavam me perguntando desde o ano passado. Eu falei, a gente precisa de um programa de canabidiol. A gente falou num de sono e alimentação, falou muito de canabidiol. Porque aí estava uma Nutri e a Marta, e elas falaram muito. Porque, para mim, assim, se a criança ela não tá legal, eu preciso começar com o sono e com a comida, né? Se ela estiver comendo e dormindo, aí eu consigo pensar em terapia, aí eu consigo pensar em outras coisas. Não adianta eu botar na melhor clínica se meu filho não dorme e não come. Aí eu preciso começar pela sobrevivência dessa pessoa, né? Do indivíduo. Então, o primeiro programa foi sono e alimentação. Aí depois veio vindo as terapias, uma atrás da outra. E é um compromisso, assim, de tentar passar... Porque eu penei para aprender, gente, não foi fácil. Passei por muito médico ruim, muita gente ruim. Então, eu levo aquilo que funciona, assim. Que bacana. Obrigada por ter vindo. Eu adorei. Obrigado. Muito feliz de saber que o Theo tá bem. Tá bem, né? tá bem e feliz. que a gente tá podendo ajudar de alguma forma. E eu acho que, né, esse bate-papo é importantíssimo para a gente poder tentar trazer uma informação de qualidade, né, para as pessoas. Eu acho que muito é falado sobre o setor pela novidade, né, e acaba causando muito desconhecimento. Então, fico muito honrado e feliz pelo convite para a gente poder estar. O Rodrigo não se preparou para vir, mas veio. Eu sempre boto o Rodrigo numa fria. Né? Mas e agora tu já vai preparado. Todos os eventos tu já sabe que vai ter um microfone na tua mão. Vou treinar mais. E a gente tem um compromisso grande aqui no Instituto com a ciência, assim, de mostrar realmente o que está funcionando, né? Porque hoje a gente tem muita informação errada por aí, a gente tem muita fake news, a gente tem muito profissional. Sim. Mais ou menos, falando coisas erradas. Então, assim, a gente tem um compromisso, tanto nas nossas intervenções lá, de ser baseado em ciência, quanto o que a gente fala publicamente também, né? Porque é um desserviço que algumas pessoas fazem, né? E a gente está falando de crianças que precisam, né? De substâncias que mexem num todo dessa criança, né? Na saúde toda, no cérebro. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, o que a gente expõe. A gente é chato com isso. Com certeza. E depois eu quero saber desse estudo científico aí de vocês com a Anvisa. Pode deixar. Vamos divulgando. Vai ser ótimo. A gente vamos nos atualizando. Eu já falei pro Rodrigo que a gente tem que fazer um estudo lá no colo, né? Porque
no abrigo foi assustador, assim, a diferença das crianças com o canabidiol. A gente não deu para todos, obviamente, né? Foram algumas crianças, das 80 atendidas, acho que a gente tem 10, 12 usando canabidiol, que nunca tinham tido acesso. E a diferença é gritante, assim, é absurda. São outras crianças hoje. Alguns com síndromes associadas, assim, e estão super bem. Bacana se a gente tiver, né, a oportunidade de trabalhar para trazer dados. Porque a gente vai ter um grupo de famílias vulneráveis sob controle, né? Então, a gente consegue estar ali, como estão no dia a dia com a gente consegue ver se está funcionando, coletar dados da forma correta. Exatamente. E pegar cru, né? Chegando agora, assim, sem nada. Vamos pensar nisso, gente. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, gente. Tchau, sigam o canal. Não lembro mais como é que faz isso. Vamos lá. Siga o nosso Instagram. Nos siga no Somos Colo de Mãe no Instagram. No nosso YouTube também. E é um prazer. Vocês querem deixar o Instagram e o YouTube da Easy? @EasyLabs, né? Não é Easy com Y, é Easy com EASELABS. Maravilhoso. Em seguida eu posto umas coisas da Easy lá, né? Obrigada, gente. Obrigada pela presença de vocês, foi ótimo. Obrigado.